Sabe, toda operação tem aqueles pontos cegos, aquelas pequenas ineficiências que, quando a gente soma tudo, viram um prejuízo enorme. Mas e se fosse possível jogar uma luz nesses pontos? A questão é que hoje, dados não servem mais só para olhar o passado. Eles são, na verdade, uma bússola para o futuro. Então, vamos dar uma olhada em como o Analytics consegue transformar informação em otimização de verdade, seja na logística, em projetos ou na gestão de riscos. Para começar, acho que a gente tem que se fazer uma pergunta bem importante, né? Quais são os custos que uma operação pode estar escondendo? Muitas vezes, as perdas mais significativas não são aquelas que aparecem nos balanços. Elas estão ali, nos pequenos gargalos do dia a dia, invisíveis à primeira vista. E a ideia central é essa aí, ó. É meio irônico, mas os gargalos que a gente não enxerga são justamente os que saem mais caro. São eles que vão minando a eficiência, aumentando os custos de fininho e lá no final acabam comprometendo todo o resultado. Então, o primeiro passo aqui é mudar completamente a forma de enxergar os dados. É parar de tratar eles como se fossem só um registro do que já foi e começar a usar como um guia mesmo, um guia ativo para o que vem pela frente. É essa virada de chave que libera o potencial real de tudo isso. Olha aí, a diferença é gritante. Pensa assim, relatórios olham para o retrovisor. Eles só descrevem o que já passou. Isso força uma postura reativa, de apagar incêndio. Já as bússolas, bom, elas apontam para frente. Elas permitem uma gestão proativa, que consegue se antecipar aos problemas antes mesmo que eles virem, bem, um problema de verdade. Tá, mas e na prática, como é que isso funciona? A primeira aplicação clara é na logística. O objetivo aqui é bem direto, tornar o invisível visível. É aqui que o Analytics entra em campo para expor aqueles gargalos que estavam escondidos na operação. E o processo para isso acontecer é bem metódico. Primeiro passo, coletar dados. De tudo quanto é fonte. Transporte, estoque, fornecedores, tudo entra. Depois, a análise começa a caçar padrões que ninguém via antes. E aí, finalmente, vem a revelação. Esses padrões mostram exatamente onde estão os gargalos de verdade. Os atrasos, os desperdícios, as falhas, tudo aquilo que, bem quietinho, estava comendo a margem de lucro. Mas a otimização não para por aí, na logística. A mesma lógica vale e muito para a gestão de projetos. Sabe qual é o desafio aqui? Prever riscos. E o grande pulo do gato é justamente trocar o achismo pela probabilidade. E uma das ferramentas mais poderosas para fazer isso acontecer são as tais simulações de Monte Carlo. Pensa comigo, em vez de apostar num único futuro, esses modelos rodam milhares de cenários possíveis. O resultado disso não é um palpite, sabe? É uma visão super clara dos riscos e dos resultados. Tudo com base em probabilidade real, matemática. O ponto aqui é o seguinte: a análise preditiva dá para as equipes um poder imenso. O poder de prever riscos com uma precisão muito maior, de ajustar cronogramas de forma dinâmica, de alocar recursos com base em dados, não em sorte. A gestão finalmente deixa de ser baseada no feeling, no sentimento, e passa a ser guiada por fatos. Juntando tudo isso, o que a gente tem? Uma vantagem competitiva muito clara. E o ponto-chave é este. O Analytics não vem para substituir a experiência humana, de jeito nenhum. Ele vem para amplificar essa experiência, para dar aos especialistas a precisão que faltava para agir com exatidão cirúrgica. O primeiro grande resultado disso tudo? Projetos mais previsíveis. É simples, quando os riscos são mapeados com base em dados, os projetos se tornam muito mais estáveis. E o que isso significa? Menos surpresas no meio do caminho, menos estouro de orçamento e, claro, muito mais entregas dentro do prazo. O segundo grande benefício, uma cadeia de suprimentos mais enxuta. Ao identificar os gargalos e prever a demanda com mais precisão, fica muito mais fácil cortar desperdícios, otimizar os estoques e criar uma operação logística que roda lisinha, com máxima eficiência. E por fim, o resultado de tudo isso se resume em uma coisa: decisões mais seguras. Em vez de estar numa encruzilhada sem saber para onde ir, os dados acendem uma luz e mostram o caminho. A confiança para agir aumenta e muito quando as escolhas são baseadas em probabilidades e não em meras suposições. Agora, vamos juntar as peças. Projetos previsíveis, uma logística enxuta e decisões seguras. O que surge disso tudo é algo bem maior. Uma operação que é de fato inteligente. E é isso, hoje em dia, que é o verdadeiro diferencial competitivo no mercado. O que nos leva à ideia talvez mais importante de todas. Anota aí. O diferencial competitivo não está em ter os dados. Quase todo mundo tem dados. O diferencial está em usar esses dados para agir, e agir rápido e do jeito certo. No final das contas, o nome do jogo é agilidade e precisão.
Então, quando o Analytics consegue conectar essas duas pontas, a cadeia de suprimentos e a gestão de projetos, o resultado é um modelo de operação que vai muito além de ser só eficiente. Ela se torna uma operação inteligente e, principalmente, resiliente, capaz de se adaptar e responder a qualquer desafio que aparecer pela frente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com essa capacidade de prever, de se adaptar e de agir com precisão na mão, a pergunta que realmente importa é: o que impede uma operação de estar preparada para literalmente qualquer cenário?